Boa noite, meus amigos da Clínica Olhar Saúde. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Raiza. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Hoje nós falaremos sobre a trabeculoplastia seletiva laser, suas vantagens em relação ao ALT, que é a trabeculoplastia com laser de argônio não seletiva, e também em relação aos colírios, né? Essa vai ser uma aula informal. Eu não tive tempo de eh, fazer os slides para a aula e também não tive como achar os slides que eu tinha é, da apresentação de um congresso. Então vai ser uma aula um pouco mais informal onde eu vou falar aqui com vocês sobre a trabeculoplastia seletiva laser, a minha experiência com esse laser, né? Nós adquirimos a tecnologia em 2019, antes de sair o resultado do estudo Light, né? Porque já se falava bastante nos congressos sobre a eficácia do laser. Eu já tinha tido a oportunidade lá em Brasília de tratar os meus pacientes com o SLT, né? Então nós sabemos hoje que esse tratamento é um tratamento extremamente eficaz, né, no controle da pressão intraocular. Deve ser oferecido como primeira linha de tratamento para pacientes que tenham o glaucoma primário de ângulo aberto ou hipertensão ocular. E diferente do ALT, o SLT ele pode ser repetido, né? Então, o estudo Light que saiu no Lancet em 2019, ele teve 3 anos de segmento, né, dos pacientes. No ano passado, em fevereiro, foi publicado na Ophthalmology a continuação desse estudo. Então, esses pacientes eles foram seguidos por mais 3 anos, né? E aí, o SLT ele se mostrou é, economicamente mais eficaz do que o uso de colírios como a primeira terapia, como opção de primeira linha para o tratamento do glaucoma, né? E além disso, é mais custo efetivo, né? Aí fazendo uma breve introdução, eu também já fiz cerca de 200 pacientes, aproximadamente, nesses 5 anos. Então, nós temos excelentes resultados, não tivemos nenhuma complicação severa, né? O máximo que a gente pode ter realmente é um uveíte um pouco mais persistente e também a pressão, né? A pressão intraocular pode ter um pico aí no primeiro, segundo dia, mas não costumamos ter problemas. Eu tenho indicado esse procedimento assim que eu diagnostico o glaucoma, né? Então é realmente um procedimento seguro e eficaz. E o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem aí na clínica é que o laser que foi adquirido, ele é um laser DUET, então ele tem o IAG e tem o SLT. Lembrem-se que a mira do IAG é diferente da mira do SLT. Então o SLT é um laser que usa um comprimento de onda que pode danificar a retina, né? Ele usa o laser verde, 532 nanômetros. Então, se você estiver lá na máquina, no IAG laser, certo? Vai fazer um IAG laser, sendo que a pessoa que usou a máquina antes de você estava no modo SLT, você tem que tomar o cuidado de mudar do SLT para o IAG, né? Isso tem que, assim, vocês têm que mentalizar isso bem, porque já tem vários casos descritos na literatura, vocês podem procurar, de pacientes que perderam a visão central por queimadura causada por uma lesão inadvertida do SLT, né, na mácula. E como você faz o IAG no eixo visual, então você tem um risco muito alto de danificar a fóvea. Então prestem muita atenção, né, quando forem fazer,
para selecionar o módulo correto, né? Então, quando for tratar o IAG, mudar para IAG Laser, certo? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a diferença agora do SLT para o ALT, né? O SLT, ele não danifica o tecido, não causa um aumento excessivo da temperatura no tecido, diferente do ALT, né? O ALT vai causar uma necrose tecidual, né? Trata ali a malha trabecular, e como ele causa essa necrose, ocorre a formação de fibrose ali no trabeculado. Então, o ALT não pode ser repetido, né? Diferente do SLT. Eu vou dar o exemplo agora do estudo Light, voltando para o estudo Light, esse que saiu em 2023. Então, o estudo Light ele mostrou, por exemplo, que os pacientes que inicialmente tinham feito uso dos colírios, eles poderiam usar o SLT. Então, o grupo que usou o colírio, nos 3 primeiros anos, só usou o colírio. E aí ele atualizou, né, o grupo de estudo atualizou, quando foram acompanhar esses pacientes por 6 anos. Né? Então, nesse segundo estudo, os pacientes eles puderam migrar do grupo do colírio para o grupo do SLT. E os pacientes que fizeram, por exemplo, 2 tratamentos com SLT, nesse acompanhamento de 6 anos, puderam repetir uma terceira vez o SLT. Então, na quarta vez, se a pressão voltasse a subir, eles escalaram o tratamento com os colírios, ou eventualmente com cirurgia, né? Então, dividiram o grupo dos colírios em pacientes com tratamento de primeira linha, né? O colírio inicial seria o analol de prostaglandina, que a gente sabe que é mais eficaz. A segunda linha seria o beta-bloqueador. Terceira linha, o inibidor de andrase carbônica. E quarta linha, o alfa-agonista, né? A brimonidina. Então, eles foram selecionados dessa forma. E aí, assim, se não houvesse melhora, né, eventualmente eles lançaram mão do Diamox, sendo que o Diamox não foi considerado como uma linha terapêutica, porque você só pode usar o Diamox por um período curto de tempo, enquanto o paciente aguarda algum procedimento cirúrgico, e no caso do trabalho, foi a trabeculectomia. Então, o grupo dos colírios, durante os primeiros 3 anos, precisou da cirurgia, da trabeculectomia, da cirurgia fistulizante, né? 11 pacientes precisaram, de cerca de 350. E no grupo do laser, nenhum paciente precisou, né? Durante esses 3 primeiros anos. E aí, no segundo estudo, no estudo dos 6 anos de acompanhamento, nós tivemos cerca de 13 pacientes, salvo engano, que precisaram de trabeculectomia no grupo do SLT, e já no outro grupo, no grupo dos colírios, 32 pacientes precisaram. Então, tudo isso tem significância estatística, né? O SLT se mostrou, como eu disse, mais custo-efetivo do que o grupo do colírio, né? O tratamento com colírio, mais eficaz. Então, 70% dos pacientes que fizeram laser em 6 anos estavam livres de colírios. Isso é um dado bem importante, né? Então, o SLT ele vai tratar apenas as células pigmentadas do trabeculado, né? E não causa nenhum dano estrutural. Então, assim, o SLT ele é muito reprodutível e muito seguro, né? Ele consiste em uma característica
tecnológica híbrida, né? Ele usa um ND YAG laser, que é de 532 nanômetros de comprimento de onda, de dupla frequência, e o comprimento de onda é verde, né? Então, assim, cuidado com aquela questão que eu disse do YAG laser, né? Troque sempre para o módulo de YAG quando for fazer. A melanina, ela absorve essa luz verde e assim como faz com laser de argônio e outros comprimentos de luz visível, né? Então a melanina, eu acho que a gente pode colocar até um gráfico. Eu vou mandar para Álvaro para ele colocar um gráfico aqui. Então esse gráfico ele mostra a, a melanina, né? É o cromóforo, a absorção que a melanina vai ter. Então, esses comprimentos de onda aí verde, principalmente, eles vão ter uma preferência maior pela melanina. Então, a melanina, ela tem uma absorção grande, né? Do comprimento de onda de frequência mais alta, né? Então, verde. E depois ela vai reduzindo, como você está vendo aí no gráfico. Então, a gente não vai ter nenhum efeito térmico, né? O laser é frio, o laser tem um pulso muito rápido, são 3 nanosegundos apenas, e vai recrutar os macrófagos, causa uma inflamação localizada, sem causar dano térmico. Então, há um recrutamento aí dos macrófagos, né? A teoria celular, ela afirma que quando você faz o SLT, você vai ter uma migração aí dos macrófagos, então ele vai limpar toda a matriz extracelular, então melhora a capacidade filtrante da malha trabecular, né? Sem causar dano coagulativo, né? E você pode repetir diversas vezes. Em relação ao spot do laser, o laser ele vai ter um comprimento de 400 micrômetros, então o spot é bem grande. Você consegue tratar 360 graus, então diferente do LT, você já inicia tratando 360 graus, né? O spot para vocês terem uma ideia, o spot do ALT tem 10 micrômetros, né? Então você tem que ser muito específico, você tem que mirar ali exatamente no trabeculado pigmentado. Já aqui no SLT, você pode mirar ali no ângulo, desde que a mira esteja assim bem com uma boa resolução, bem nítida, você vai conseguir ter um tratamento eficaz. Então, o nosso tratamento ele deve visar, né, apenas algumas bolhas, né? Quando você faz o tratamento laser, o que você quer visualizar são apenas algumas bolhas. Então, assim, eu inicio esse tratamento com uma energia muito baixa, né, meio microjoule. E dependendo do paciente, né? Se for um glaucoma pigmentário, talvez até menos que isso. E aí você vai aumentando, vai sentindo, né, naquele paciente. Se não estiver saindo as bolhas, você vai aumentando, né? Geralmente eu faço esse laser até 0,7, 0,8 milijoule, né? Então é uma energia realmente muito baixa, né? Então, assim, a energia do SLT, quando a gente compara com o ALT, é 10 mil vezes mais baixa, né? Para vocês terem uma ideia, né? Quando você trata 360 graus. E a gente não vai ter dano focal, né? Então, isso é realmente uma vantagem muito grande para o SLT. Então a gente vai ter uma fototermólise seletiva, né, que vai ocorrer no cromóforo intracelular alvo, né, que é a melanina,
E não temos no trabeculado nenhum cromóforo que vai competir, né, com a melanina, que no caso seria, sei lá, sangue, por exemplo, hemoglobina ou água, né? Então, ele é bem eficaz nisso. Então, assim, a célula, ela vai absorver toda a energia do laser, né? Você vai colocar ali aquela energia de 532 nanômetros específica para a melanina, né? Então, a melanina vai absorver e não vai causar dano às estruturas adjacentes. Então, por isso chama-se seletivo. O tratamento é seletivo para o trabeculado pigmentado, né? Então, é um laser frio, o tratamento é bem breve, né? E o aumento da temperatura vai ser confinado às células do epitélio pigmentado da retina, né? Então, diferente do LT que destrói o trabeculado, causa uma cratera no tecido e causa uma redução da população ali de células das estruturas normais. Então, você não consegue repetir o laser no LT. Já no SLT, a gente não tem dano cicatricial, não tem dano estrutural nenhum, né? Então, se você fizer uma microscopia eletrônica, depois de um SLT, você vai perceber que aquela região do trabeculado continua com a sua anatomia preservada, né? Então, isso é importantíssimo. Além disso, o SLT ele vai ter vários efeitos biológicos. Ele, por exemplo, vai proliferar células do endotélio da córnea, né, no trabeculado também, e há uma liberação de citocinas e ocorre a inflamação com o recrutamento dos macrófagos. E também a fagocitose. Então, esse é o mecanismo de ação do laser, né? A gente vai ter esse recrutamento dos macrófagos e, consequentemente, os macrófagos fazem a fagocitose ali localizada e há um aumento da drenagem na malha trabecular, né? Então, assim, os estudos já mostram com evidência nível A, né, que o SLT é superior aos tratamentos mais ditos conservadores, né, como o uso de colírios, né, com menos efeitos colaterais, então não causa efeito colateral nenhum. A gente tem que lembrar que a terapia de primeira escolha, no caso das drogas, a prostaglandina, ela tem vários efeitos colaterais no longo prazo. Então a gente quer evitar esses efeitos colaterais, especialmente em pacientes jovens, né? Então, vocês sabem, blefarite, atrofia da gordura orbitária, aumento da pigmentação da região periocular, atrofia da conjuntiva. Então, assim, você vai submeter um paciente ao uso de prostaglandina desde os 20 anos de idade. Esse paciente pode ter todo esse problema e quando ele tiver os 60, 70 anos e eventualmente precisar de uma trabeculectomia, pode ser que ele não tenha conjuntiva viável. E aí, o que é que você vai fazer, né? Então, assim, a gente tem hoje esses procedimentos minimamente invasivos também, os MIGs, né? A gente está migrando aí já para o GAT, por exemplo, o ZEN, né? Que são procedimentos aí bem eficazes, né? Na redução da pressão. E a trabeculectomia ainda tem o seu espaço, né? A gente divide o tratamento de glaucoma hoje em prateleiras, né? A gente tem a prateleira do laser, né? Vamos supor que seja uma escada. Antigamente, na década de 70, a gente tinha a pilocarpina, e aí você saía da pilocarpina direto para a trabeculectomia, né? Então, hoje, a gente tem as drogas, né? São 5 classes de drogas, né, disponíveis no mercado. Além disso, existe a trabeculectomia seletiva a laser, né, que pode ser repetida várias vezes, né?
e é um procedimento extremamente eficaz no tratamento do glaucoma, né? A gente viu aí nos estudos, tem um estudo aí da West Indian, né? O próprio Light, que foi um estudo multicêntrico lá do Reino Unido. Tem o estudo do grupo da Camille Guma, lá do HUB, né? Que ela também triou aí uns 700 pacientes. Então, assim, todos esses estudos mostraram que o SLT é superior ao tratamento com o uso de colírios, né? Então, seria a minha indicação, né, de primeira escolha, quando eu diagnostico um paciente com hipertensão ocular ou glaucoma primário de ângulo aberto, seria o SLT, né? Então, fica aqui o meu recado para vocês, né? Minha sugestão também de tratamento não é apenas minha, mas também da sociedade lá da Inglaterra, do Reino Unido, lá da Austrália, nos Estados Unidos também. Todas as sociedades de glaucoma hoje indicam o SLT como tratamento de primeira linha para o glaucoma, né? Então, antes de indicar o uso de colírio, vocês devem indicar o laser. E o segundo ponto que eu queria, para fechar aqui a nossa palestra, seria que vocês prestassem bastante atenção nessa questão aí da segurança do procedimento, né? Então, quando vocês estiverem fazendo o IAG, quando forem ligar a máquina para fazer o IAG, prestem atenção, tenham atenção, certo? A mira do IAG, ela tem uma cor diferente da do SLT. A do SLT é vermelha, a do IAG é verde, certo? Então vocês têm que prestar atenção, tá? Vejam se tá no tratamento IAG para fazer o procedimento com segurança, tá certo? Então foi um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Álvaro, e desculpem-me por não fazer essa aula com mais formalidade. Um abraço e até a próxima. Espero encontrá-los aí nos congressos ou eventualmente em uma visita aí às instalações da Clínica Olhar Saúde. Muito obrigado e até logo.